Nesse momento, nós vamos iniciar a nossa live, realizando a nossa prece, agradecendo a espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite para estudarmos doutrina espírita, agradecendo aos benfeitores espirituais que inspiraram o nosso irmão Braz para que ele pudesse realizar todo esse roteiro de estudo, deixando a nós, Senhor, um material tão rico para que nós pudéssemos continuar estudando e compreendendo a nossa doutrina. Pedimos a esses benfeitores amigos que possam inspirar a todos nós que aqui nos encontramos, para que o nosso estudo transcorra num clima de paz, de alegria, de bom ânimo, que todos aqueles que estão nesse momento assistindo à live também sejam envolvidos por esses eflúvios divinos, emitindo bons fluidos, bons pensamentos, para que haja uma compreensão de tudo aquilo, Senhor, que possa de cada um de nós hoje ser emitido através da palavra. Pedimos, Senhor, que nessa oportunidade abençoe também os nossos irmãos desencarnados, que possam estar presentes à nossa reunião e que Jesus, nosso Mestre amado, continue envolvendo a todos nós, envolvendo o nosso planeta Terra com muito amor, com muita alegria, derramando sobre cada um de nós gotículas de amor, que venham a nos fortalecer no caminho do bem e do amor. Que Ele nos abençoe. O nosso boa noite a todos que estão presentes, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que possam continuar emitindo os bons pensamentos que venham a nos auxiliar essa noite no nosso estudo. Que Jesus nos abençoe. Nós também queremos agradecer a oportunidade que nos cederam também de fazer parte aqui nesta mesa, nesta ocasião que estamos estudando, as informações que Kardec nos deixou na Revista Espírita. Após a codificação 4 anos, Kardec ainda vem insistir conosco, passar mais informações. Mas eu quero ainda também fazer um momentozinho que nos permitir aqui certas observações que nos toca nesta ocasião. Nesse mês de abril, quando Chico Xavier faz seu aniversário, já nos toca bastante essa lembrança desse missionário que estava aqui junto de nós. E quando Chico também estava aqui entre nós, ele sempre comentava com os companheiros que estavam ao seu lado, que ele já estava preparado, já estava com a mala pronta, e agora o trabalho ficaria conosco, agora com vocês. Então, fazendo essa observação, também me faz refletir, lembrando que o Espiritismo, até quando Chico Xavier chega até Uberaba, ele tinha uma visão diferente. Os espíritas muitas vezes até era criticado. Depois que Chico Xavier chega aqui, faz o seu trabalho, vai na televisão, os espíritas já passou a ser respeitado, justamente pelo esclarecimento. Foi justamente através da informação segura
do trabalho da doutrina espírita, que as pessoas passou a entender o que é doutrina espírita. Passou a ver, então, diferente a visão, o trabalho dos espíritas. Então, até no período do Chico, o espiritismo era visto de uma forma, depois dele é outra. E com essa mesma observação, eu quero também refletir. As nossas casas espíritas da nossa região, as quais aqui sempre nós estamos fazendo parte junto, até quando o Braz chegou aqui em Conceição para fazer esse trabalho de informativo da doutrina espírita, ensinar a doutrina espírita, até naquela posição, era um caminho que as casas enxergavam. Depois que o Braz chegou, as casas espíritas geralmente teve outra visão, porque passou a estudar doutrina espírita. Não quero dizer que antes não era lido alguma coisa de doutrina, mas não tinha. Nós estudamos quantas obras no período que o Braz estava, montava os estudos para nós, o roteiro, livro O Consolador, e tantos outros que ele montou para nós, estudando doutrina espírita. Nós estudamos aqui mais de 10 anos, quinzenalmente, a respeito da mediunidade. O Braz fazia isso com maior facilidade, para nos passar com maior carinho, com maior esforço, para passar as informações para nós, como funciona os trabalhos da casa espírita, o que é mediunidade e o que é espiritismo. Então, nós tivemos esse privilégio com a presença dele, esse período que ele esteve aqui entre nós. E eu me vejo assim, uma pessoa privilegiada, porque eu tive acesso ao companheirismo, à amizade, quase que permanente, junto com o Braz. Talvez, se eu tivesse aproveitado mais bem, poderia estar bem melhor para mim hoje. Mas eu vejo assim agora, nesse momento, talvez ele espiritualmente pode estar presente, mas se ele não estiver presente espiritualmente, o trabalho dele está em nossas mãos. Ele também poderia dizer assim: eu estou indo, agora o trabalho é com vocês. Ele deixou agora o trabalho conosco, de estudar doutrina espírita. Portanto, nos deixou já os recursos, começar pelo começo, lá na revista Espírito, ano de 1861, já mostrando para nós o caminho, como se forma o grupo na casa espírita, a organização de uma casa espírita. Então, isso nós devemos muito, eu especialmente reconheço isso e vejo que, na verdade, foi uma grande oportunidade que a nossa região teve, a presença do trabalho dele aqui na nossa região, por onde ele passou. Se alguém não recebeu as informações seguras, uma semente ficou lá plantada, de doutrina espírita com Jesus, Kardec e Chico Xavier. A sua fidelidade, o seu empenho que ele tinha para que permanecesse essa visão, que as casas espíritas ficassem nessa nossa região, compromissada nas tarefas de Jesus, Kardec e Chico Xavier. Esse legado ele deixou nas nossas mãos, então a tarefa hoje é nossa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer também a presença dos pais aqui presentes e as pessoas que nos estiveram ouvindo, lembrando sempre desta pessoa que nos deixou para nós essa oportunidade e nos dando a inspiração aonde nós buscar as informações nas tarefas da casa espírita. Que Jesus nos abençoe a todos.
nós vamos lembrar o que Jesus falou. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Se Jesus deixou esse recado para nós, mostrando que após a sua passagem material entre nós deveríamos também continuar trabalhando. E aí nós vamos nos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma missão dos espíritas, mostrando para nós que abraçamos a doutrina espírita, que somos adeptos do Espiritismo, como a própria lição nos mostra, que nós somos os eleitos, os escolhidos por Deus, para continuarmos pregando a palavra divina, para continuar pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a doutrina espírita, nós tivemos uma facilidade maior para entendermos os ensinamentos de Jesus, mas nós não vamos deixar de sermos cristãos sendo espíritas. Nós temos que ser espíritas cristãos. E a nossa missão, nosso compromisso, ele é muito grande. Se nós nos dispomos a estudar a doutrina espírita, nós temos que divulgar a doutrina espírita. Divulgar falando, mostrando o que as obras da codificação nos trazem, nos fortalecendo para os estudos, para o trabalho em grupo, como nós, como o Somonis começou a falar para nós, como nós vamos nos organizar para que a gente possa ser grupos espíritas fortes, fortalecidos com esses ensinamentos cristãos, para que a gente possa implantar realmente o cristianismo no coração de todos os homens. E aí nós vamos, na primeira questão aqui, para nós hoje, para reflexão, o verdadeiro espírita, que está lá na Revista Espírita, de dezembro de 1861, Organização do Espiritismo. Se bem compreendido o que precede, compreender-se-á também que um grupo formado exclusivamente por elementos dessa última classe estaria nas melhores condições, porque entre praticantes da lei de amor e de carinho é que se pode estabelecer uma séria ligação fraternal. Então, quando ele fala, se bem compreendido o que precede, nós vamos lembrar que no última live falou-se sobre um espírita cristão, que é aquele que realmente soube abraçar os ensinamentos cristãos. Então, nós vamos agora deixar para o Somonis dar continuidade para nós aí, nesse item. A proposta que a Revista Espírita nos deixou, Kardec nos passou para nós, observa bem a expressão que ele quis mostrar. No processo de organização, ele diz assim, olha, se bem compreendido e que precede, compreender-se-á também que um grupo formado exclusivamente por elemento desta última classe estaria em melhores condições, porque entre pessoas que praticam a lei de amor e de caridade é que se pode estabelecer uma séria ligação fraternal. Observamos bem então aqui, quando ele falou bem compreendido. Muitas das vezes nós procuramos a casa espírita, mas esquecemos que às vezes o que nos está levando à casa espírita não é o espiritismo. Às vezes está nos levando o processo do trabalho mediúnico. Então, se nós observar aqui, no que Kardec está se propondo, bem compreendido, nós precisamos primeiramente entender, conhecer doutrina espírita. Doutrina espírita é uma tarefa, não é?
E então, se tem a missão do Espiritismo, nós temos que saber o que é a missão do Espiritismo. Então, às vezes nós começamos a participar da Casa Espírita sem saber o que é Espiritismo. Qual que é a missão da tarefa dos Espíritos? O Emmanuel nos escreve no livro O Roteiro, e falando para nós a missão do Espiritismo. Então nós vamos ver a tarefa que tem a doutrina espírita. Às vezes nós confundimos muito com a doutrina espírita, com o trabalho mediúnico. Porque médiums, todos somos. Agora, nem todos somos espíritas. Vamos observar bem nessa situação, porque tem quantas pessoas em outras religiões, pessoas que nem têm religiões, mas têm mediunidade. Os cientistas têm mediunidade, os inventores têm mediunidade. Tudo isso nós vamos observar. Então, vamos observar o que o Emmanuel fala, a missão do Espiritismo. Vamos observar para nós, tanto quanto ministério do cristianismo. Olha bem, se a missão do Espiritismo é o ministério do cristianismo, o que é a moral do Cristo? Não é aproximar os homens, se tornar irmãos, não é fazer com que as pessoas entendam que precisamos ter o amor, de fazer com que nós conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. Nós podemos observar que a tarefa da doutrina espírita vai além da missão dele, que é normalmente transformar a terra em morada de espíritos superiores que estão aqui hoje. É a missão do Espiritismo, transformar a terra, gente, para que os seus moradores se transformem, muda. Porque a doutrina espírita em si, ela nos fala que o Emmanuel para nós, que é acima de tudo o processo libertador de consciência. É a missão do Espiritismo, libertar a nossa consciência. Para quê? Para que as criaturas enxerguem o horizonte mais alto. Porque, por enquanto, quantos milênios que nós estamos aqui reencarnando e reencarnando novamente, presos só nas coisas, das coisas que nos fala aqui, patrimônio efêmeros, somente das coisas materiais, coisas físicas. Nós ficamos muitas vezes no patrimônio, atormentados muitas das vezes em pesadelos. Pode observar uma vida aflitiva que nós criamos para nós aqui na Terra. Quantas reencarnações nós estamos presos somente pelas coisas da Terra, nas nossas vibrações em guerra, em torno, às vezes, das maiores situações em conflitos. Quantas vezes estamos em disputa de poder? Tudo isso são aflições que nós criamos para nós mesmos, em aflições, pode dizer assim, dolorosas para nós. Então o Espiritismo vem nos libertar, para nós acordar dessa realidade, que nós precisamos viver não só como corpo físico, uma só existência. E ele vem mostrar para nós, essa nova fé, vem alargar a senda para mais elevadas formações de evolução. A evolução dos nossos valores, porque com a doutrina espírita, ele é a chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Aqui nós encontramos tudo que o Cristo nos ensinou, explicando para cada um de nós. E então nos comenta também, aqui no livro o Roteiro, diz assim: assim na altura de herói da bondade e do amor, educando para a felicidade integral. Ela vem nos educando, a doutrina espírita, para a nossa felicidade integral. Viver o homem mais cristão, o homem já com sentimento verdadeiro.
porque por enquanto observamos nós ainda os nossos impulsos, ainda foge muito da realidade do homem que nós estamos aguardando para o futuro, aquele homem que ama o seu semelhante, aquele que tem amor pela humanidade toda. Por isso que nos fala o Emmanuel aqui para nós: o Espiritismo será, pois, indiscutivelmente a força do cristianismo em ação, para reerguer a alma humana, a sublimar a vida. Olha, está falando só das nossas melhoras. O Espiritismo vem para nos esclarecer o homem. Não está falando aqui nem para fazer esta, nós falamos assim, fazer sopa, fazer caridade, não está falando. Nós estamos pensando nas tarefas. A partir que nós desenvolvemos o sentimento, nós vamos despertar para fazer o nosso dever. Porque já fazer a sopa, fazer ajudar o semelhante, já não é para nós, já não é caridade mais, já é dever. Não justifica nós ficar vivendo na terra, passeando na terra, sem tarefa para servir aqueles que necessitam. Que por isso que fala, é sublimar a vida, dar valor no nosso tempo, da nossa reencarnação, crescendo no conhecimento dos nossos valores morais. Então ele comenta ainda aqui, dizendo para nós: interferimos menos na regeneração dos outros e cogitemos mais em nosso próprio reajuste perante a lei. Olha o que a doutrina espírita para nós, para que nós, observa bem, olha, interferimos menos na regeneração dos outros. Às vezes nós somos preocupados com os problemas das pessoas, vendo defeito, vendo erros, acompanhando isso. Mas a doutrina espírita está aqui para nos fazer diferente. Olha, mostrando para cogitemos mais no nosso aprimoramento. Preocupar com o nosso crescimento, com meus valores, com meu dever. O dos outros é dos outros. E às vezes nós perdemos tempo aqui na terra, preocupados com as coisas do mundo, as coisas que não estão nas nossas mãos para resolver. Nós temos que resolver o que espera de nós, não é o que os outros vão resolver, é o que está em nossas mãos. Então, ele nos convida então para a luz que nos dá acesso ao Espírito, à vida superior. Como nós podemos entrar sempre então, em comunicação com a vida superior? Se nós não tivermos nosso sentimento fazendo bem. Os espíritos superiores, gente, não é disposto, não tem como descer. Nós é que precisa subir. O homem que precisa, nós ficamos pedindo que os espíritos venham, os espíritos superiores venham até nós. Não, eles esperam que nós que vamos subir para estar com eles. Porque enquanto nós estivermos na ignorância, na maldade, na indiferença, os espíritos superiores, gente, não vai pensar que faz parte conosco. Eu lembro muito do Braz comentar, falava para nossas reuniões sempre, uma casa espírita que não tem trabalho fraterno, que não tem trabalho de esclarecimento, nem o protetor da casa, o responsável pela casa, visita. Nem Vicente de Paulo visitaria aqui, se não tiver um trabalho sério. Fazer o que se nós não estamos por conta? Como é que os espíritos vão participar? Nós não temos ambiente. Se nós não temos ligação, vínculo para subir para com os espíritos, trabalho que satisfaz eles, jamais Vicente de Paulo está aqui presente. Ou alguém em nome dele. Nós observamos ainda, quando falou que dá processo de conhecer doutrina espírita, vamos lembrar então, a partir do momento que nós começamos a conhecer doutrina espírita, aí nós começamos a observar a extensão do serviço que a doutrina espírita nos apresenta para nós. A extensão do serviço. Às vezes nós começamos a ser espírita, porque minha família é espírita,
eu sou espírita, mas não frequento, não tenho compromisso, não faço mudança. Mas a doutrina espírita pede e espera de nós mudança de nós. Então ele fala assim para nós, Emmanuel, nessa lição aqui do livro Roteiro, na extensão do serviço: que seria do espiritismo se não guardasse finalidade de aperfeiçoamento da própria terra? Que seria do espiritismo se não tivesse aperfeiçoamento pensado? Nós não acabamos de referir agora mesmo de transformar a terra em morada de espíritos superiores que estão aqui. É a tarefa de Jesus, é a moral de Jesus. Transformar a terra em morada de espíritos superiores que estão aqui. Quer dizer, se nós crescermos, nós podemos permanecer. Se nós fizermos as nossas mudanças, conforme a recomendação de Jesus, nós também vamos crescer. Ainda faz outra observação: seria louvável subtrair o homem do campo à função laboriosa da semente, distraindo-o com maravilhas brilhantes e reduzindo a inércia. O que representa o homem do campo com a semente nas mãos, falando que a semente é boa? Mas se ele não planta, e se planta não cuida. Então, o que será do espiritismo se nós, os espíritas, também que conhecemos a semente da informação segura, para nós também ficar ausente do trabalho? Se ele nos indica serviço de renovação íntima, esperam de nós nosso melhoramento. Então, são trabalho individual de cada um de nós. Acordar, porque a tarefa está hoje, nós estamos aqui ingressados na tarefa, está em nossas mãos, aguardando as nossas melhoras. Porque ao dizer ser espírito não basta. É preciso também nós buscar também a tarefa que ele nos indica. Ele refere assim ainda: mas se nos abeiramos do trabalhador com o intuito de estimá-lo ao serviço, auxiliando-lhe e o entendimento, para que a tarefa lhe faça menos sacrificial. É esse aqui que acabou de falar para nós. Nós estamos aqui pensando em organizar um grupo. Se tiver conhecimento, estiver bem conhecido, o que nós vamos pensar nesse momento bem conhecido aqui? A pessoa que vai participar do nosso grupo, se verdade tem o sentimento e a vontade de aprender. E isso que é a primeira coisa: conhecer doutrina espírita. Aprender para servir melhor. Aprender para ser instrumento do bem. Às vezes nós queremos participar de tarefa espírita sem nos fazer as nossas mudanças. Então, é preciso então, que nós precisamos, ao fazer o grupo, aquele que já tem conhecimento, olha, esse fundamento, esse elemento que está nessa outra classe, que tem vontade de aprender e fazer o melhor. Não está falando para ser espírita que participar de um grupo tem que ser anjo, tem que ser espírito superior, não. Pessoa que queira modificar, conhecer o verdadeiro espírito, a sua transformação moral. Isso é aquela pessoa que quer melhorar, isso que quer mostrar. Então, vamos formar o grupo, o Kardec está passando para nós, essa classe de pessoas que pensam em fazer melhora, pessoa que interessa estudar para ter conhecimento, fazer certo. Os espíritos têm contribuído muito com a humanidade. Imagina, quantas obras Chico Xavier escreve? Para quê? Ensinando para que o caminho como nós conduz, para acertar mais, errar menos. Então, essa classe que estamos falando aqui, que falou que estaria em melhores condições, porque entre pessoas que praticam a lei de amor e de caridade, é que se pode estabelecer uma séria ligação fraternal.
Imagine se nós criar um grupo de ideias diversas. Não funciona. Vamos imaginar assim, uma equipe de músico que tem afinidade, que sabe o que vai usar o instrumento, o compasso, o ritmo. Se eu chegar para participar, o que acontece? Eu não tenho ritmo de nada, não conheço instrumento nenhum, eu vou prejudicar o grupo. Então, por isso precisa então, de eu estudar para me aprender, para me entrar em sintonia com o grupo que está ali, com o conjunto que está ali. Eu tenho que aprender a usar o instrumento, conhecer o compasso da música. Assim também os nossos grupos da doutrina espírita. Nós temos que nos atualizar, entrar no grupo, mas consciente do que vamos fazer. Não é simplesmente eu vou participar de um conjunto aí, porque eu gosto da música, eu vou estudar, eu vou participar, vou atrapalhar o conjunto todo. Então eu vou aprender. Nos estudos eu vou aprendendo, vou criando uma intimidade, igual falou aqui, ó, essa intimidade é a ligação fraternal. Vamos estar juntos, estudando junto, aprendendo junto, trabalhando junto. Assim nós crescemos juntos, porque isso tem que trabalhar em conjunto. Deus nos criou todos nós e nos colocou justamente em sociedade. Para quê? Para que nós não pudéssemos auxiliar os outros com as informações. Se não fosse para nós utilizar o conhecimento, a visão de cada uma das pessoas, as palavras, nós teríamos precisava reencarnar mudo, não precisava ter isso não, nós reencarnava mudo. Mas por necessidade nossa, Deus nos deu sempre essa oportunidade de reencarnar, de poder conversar, para sentar, viver em sociedade, para aprender. Por isso nós falamos trabalho em grupo. Não precisa de grupos grandes, não, pode ser mais reduzido, não tem importância. Onde tem sintonia igual, consentimento igual, desejo igual, vontade de trabalhar, fazer o melhor. Essa é a tarefa que nos cabe. Então nós ficamos por aqui, então aguardamos a ideia do companheiro também, que vai manifestar. Dentro desse assunto, né, da questão da organização do Espiritismo e dos grupos, o Cristo já nos disse, né, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele estará. E lá no livro Sentinelas da Luz, né, Emmanuel nos reforça. Nós sabemos que tem vários grupos, né, cujo objetivo é comunicar com os espíritos, com o plano espiritual. Mas Emmanuel nos reforça a necessidade desses grupos serem fundamentados no espiritismo cristão. Em se tratando de tarefas conferidas aos discípulos novos, porta adentro do espiritismo cristão, não é difícil traçar normas para as reuniões de intercâmbio com o plano espiritual, mas o que não é fácil será organizá-las em nome de Jesus. Então, a importância do grupo estar pautada nos fundamentos, nos preceitos que o Cristo nos deixou. E um deles, né, é essa ligação fraternal comentada aqui pelo Sr. Muniz. Nós vamos lembrar o que o Sr. Muniz também acabou de falar, né, que nós não vamos assim esperar a santidade para que a gente possa agir, para que a gente possa trabalhar. E aqui no livro também, Sentinelas da Luz, nós temos uma lição na lide espiritual que fala para nós a respeito dessa questão. Somos trabalhadores dentro da selva compacta de nossos próprios erros, onde encontramos a soma total de nossos enganos e compromissos de todos os séculos, lutando, retificando, sofrendo, aprendendo, burilando e aperfeiçoando no rumo do porvir regenerador. Então, todos nós vamos assim observar que na maioria nós ainda somos espíritos falhos, espíritos com dificuldades, mas isso não impede que a gente tenha
algo a oferecer, que a gente não tenha oportunidade de servir, mesmo com as deficiências, com as dificuldades, o Pai ainda concede a nós a oportunidade de reencarnar. E a reencarnação é justamente para isso, para que a gente possa ir buscando no encontro com espíritos diferentes, mas com ideais semelhantes, nos unirmos para cumprirmos aquilo que o Pai espera de nós. Sozinhos, nós somos às vezes capazes de transformarmos o ambiente em que a gente vive, não somos capazes de oferecer aquilo que o ambiente às vezes necessita, mas juntos nós somos mais fortes, nós estamos fortalecidos, um fortalece o outro. A espiritualidade vai focar naquele grupo que pensa de forma positiva para trabalhar. E ainda segue aqui também nessa lição, colaborar com Jesus é nosso dever essencial, plasmando o Evangelho nos pensamentos, palavras e atos da vida, em todos os recantos de nossa marcha para a frente. Então, o que o Pai espera de nós? Que nós marchemos, que a gente continue a nossa luta, que a gente não olhe para trás, o que nós já fizemos que não permitiu que a gente estivesse numa condição melhor, mas é que a gente observe o que nós podemos fazer de forma positiva daqui para frente, colaborando para a nossa melhora e, em consequência, para a melhora daquele grupo familiar, daquele grupo espírita, daquele grupo social em que nós estamos inseridos. E aí segue ainda falando, para que o espiritismo não se faça mero monstruário de verbalismo fascinante, reduzi-lo a mecanismo de simples investigação ou a florilégio literário seria transformar o nosso movimento bendito de ideias e realizações edificantes num parque de assombrações técnicas. Então, lembrando que a doutrina espírita, com a codificação, com as obras complementares, traz para nós informações assim, que nós temos condições de, estudando e refletindo nas nossas ações diárias, esses ensinamentos, nos transformar. E nós não podemos ficar só no estudo dentro da casa espírita, voltarmos para os nossos lares e continuarmos com a nossa mesma conduta antiga, com aquele mesmo espírito velho alojado nesse corpo físico. Nós precisamos ir estudando e que esse estudo em grupo, ou esse estudo que a gente faça no nosso lar diariamente, que ele vá realmente transformando cada um de nós, através das nossas ações positivas, através do nosso servir. É o que ele fala aqui, através do nosso pensamento, das nossas palavras e atos da vida, atos positivos. E ainda finalizando esse trecho aqui, fala assim para nós, realizações edificantes num parque de assombrações técnicas, quer dizer, que a gente não fique só naqueles ensinamentos e achando bonito, mas a gente não age, o nosso espírito continue nos mesmos erros de êxtase inoperante ou de personalismo ocioso e improdutivo. Então a gente precisa estudar, mas a gente precisa estar nessa luta diária para que o espiritismo ele não se perca apenas nas leituras, que ele cresça realmente nas ações positivas dos espíritos. E aí nós vamos para a segunda questão aqui, que fala para nós, entre homens, para quem a moral é mera teoria, a união não seria durável, como não impõe nenhum freio ao orgulho, à ambição, à vaidade e ao egoísmo, não imporão também as suas palavras. Quando fala aqui para nós, né, olha,
entre os homens, para quem a moral não passa de uma teoria. Gente, muitas das vezes nós estamos falando, nós estamos muito habituados a falar. Só que às vezes não realizamos o que nós falamos. E tem a informação que nós temos, que a melhor maneira de ensinar é fazer. E às vezes nós ficamos nessa posição, só de falar. Comentar, falou assim, ó, entre o homem para quem a moral não passa de uma teoria, a união não seria durável, como não impõe nenhum freio no orgulho, na ambição, na vaidade, no egoísmo, também não imporão também suas palavras. Vamos lembrar assim, oradores que fala muito, mas às vezes ele não faz. As pessoas conhecem e falam, ó, só lá no centro que eu falo, que ele é bonzinho, né? Lá em casa ele é terrível. Então, observamos, a palavra dele não tem peso. Por isso, se desenvolver os nossos valores, por que nós acabamos de falar agora mesmo? O espírito passou a ter valor, por quê? Tinha um verdadeiro espírito aqui representando os espíritos, que era Chico Xavier. Por isso mudou a visão. Porque ele ensinou fazendo, foi diferente. E quando fala que não imporão também suas palavras, que ele não tem peso, vamos lembrar assim, o que impõe é o peso da palavra que falou aqui para nós, a moral que impõe, porque a pessoa fala e exemplifica. Nós lembramos da nossa casa ali do João de Urzedo, na época do João de Urzedo, chegava as pessoas amarradas, de braço e perna, tudo. E eu mandava soltar, abre, pode soltar isso aí. Eu falei, não, mas se soltar, ele vai embora. Eu falei assim, não vai. A pessoa desequilibrada, desamarrava, tirava tudo ali, soltava a pessoa normal, sentava e falava assim, vai você tomar um banho, dá um banho nele, pede para dar um banho, quando eu vou fazer uma sopinha para ele. Os espíritos atendiam, porque ele tinha moral. Observamos Chico Xavier. Chico Xavier conversava com as cobras, com as formigas. Quando fundou a casa espírita, a comunhão espírita, de Parei com a Serra tinha um formigueiro. E as pessoas falaram assim, olha, vou trazer o Aldrin e nós vamos matar essas formigas. Ao Chico, eu espero um pouco então, foi e conversou com ela, olha, vocês vão embora daqui, porque senão eles vão matar tudo vocês, vai eliminar vocês todos. Vocês vão embora daqui, não fica aqui não. No outro dia, aquele do lado do mato carrinho ali, aquele carreador de formiga ficou o dia inteirinho, dia e noite indo embora. De repente, uma ficou para trás. Aí o Chico falou, olha, vocês estão muito teimosos, hein? É agora, se vocês ficarem aqui, eles vão eliminar vocês. Olha, outra ocasião, o Chico Xavier conversar com as cobras. Porque moral, força moral. As cobras obedeciam, a formiga obedecia. Você imagina a força que tem, a diferença. E quem fala com segurança, que conhece, que tem sentimento verdadeiro. Então nós lembramos também aqui uma mensagem, né, de Emmanuel no livro da Esperança, mostrando para nós também, quando falou aqui, né, de moral, falando também para nós aqui a respeito, né, de ódio, orgulho, de vaidade, né, que para nós, lembra que, dizendo para nós assim, o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar do vizinho o clarão de um farol, quando muitas das vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aquece e ilumine o coração regelado na sombra. Então, como nós vamos poder reclamar, às vezes, da pessoa, às vezes está com orgulho, com ambição, que falou aqui, com vaidade? Se nós falar o quê? Se nós falar para quê? Nós também não estamos fazendo. Então, se nós, como vai nos entender? E depois complementa assim ainda.
O ensinamento espírita é a palavra do Cristo, que nos alcança sem gritar. E a obra espírita, desde a base primordiais de Kardec, é a construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. Então, mesmo que seja que na condição que referiu o Kardec colocou aqui para nós, a pessoa não tem a moral desejada, a pessoa não tem freio no orgulho da sua ambição. Gente, estão falando de quem? De nós. Nós ainda temos ambição? Ou não? Não temos, né? Ainda somos orgulhosos? Ainda temos vaidade? Nós não temos mais vaidade? Nós não somos mais egoístas? Nós não gostamos de comodismo? Observa bem, como nós podemos criticar as pessoas ainda? Ainda estão distantes de pensar nisso ainda, de pensar que nós estamos isentos disso. Precisamos fazer as nossas observações dos nossos comportamentos. Podemos passar para a segunda questão, você faz para nós? Querendo ser pioneiro. Aqui, no livro Vinha de Luz, lá na lição 60, Emmanuel faz um questionamento, né, dando sequência aqui à conduta do verdadeiro espírita, para que a gente possa refletir. Que fazeis de especial? Né? Devemos interrogar a nossa consciência. Diante de todos os ensinamentos, as experiências, de toda a vivência que a doutrina espírita nos proporciona, o que estamos fazendo de especial? Aqui ainda fala que a doutrina, né, a revelação nova, ela nos traz um entendimento acima da compreensão normal dos homens encarnados. Que compreensão é essa? Essa compreensão, ela é dada pela doutrina espírita para nós espíritas através do estudo. O estudo vai nos tocar, nos encher de informação, e à medida que nós vamos compreendendo, nós vamos modificando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso sentimento. E aqui fala, em verdade, sabe que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Nós sabemos. Inclusive, isso nos dá um combustível enorme para que possamos enfrentar as nossas dificuldades, para que possamos buscar a nossa melhora íntima, porque nós temos informação de que o espírito é imortal, que nós se encontramos numa escola temporária, que é a Terra. Na escola, o aluno passa lá pelas provas, né, pelas dificuldades ali das lições, e ele vai melhorando ano a ano. Aqui na nossa vida, na Terra, nós também passamos pelas nossas dificuldades, cujo objetivo é a nossa evolução espiritual. Nós sabemos que o corpo carnal é uma simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. O Evangelho mesmo nos dá, né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, todas as dificuldades que nós passamos, Deus colocou para a nossa melhora. A cada dor, a cada dificuldade vencida, eu dei um passo na nossa jornada evolutiva. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a semeadura de agora. Então, nós sabemos da importância, dentro dos grupos, dos espíritas, estar semeando, através da atitude, através da mudança, da reforma íntima, do comportamento moral. Que a luz do Senhor clareará-nos os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Então, quando estivermos envolvidos em ações para o bem, recheados de boa vontade, nós também já sabemos que a espiritualidade está para nos auxiliar, para nos dar força para o trabalho. Que ninguém se ache na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento.
que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Nós temos a informação que o nosso planeta passará a ser um planeta de regeneração. Mas essa regeneração ela só vai acontecer à medida que cada um de nós trabalhar a nossa melhora. A nossa melhora individual vai refletir na coletividade. E que as palavras, atos, pensamentos das criaturas produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Então, nós temos todas essas informações. E em face disso, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Então, com base nisso tudo que nós temos, esses recursos maravilhosos, essas informações maravilhosas de doutrina espírita, ouçamos o questionamento. Que nós fazemos mais do que os outros? Que fazeis mais que os outros? Fica para a gente refletir. E a última questão que nos foi proposta: entre verdadeiros espíritas, ao contrário, reina um sentimento de confiança e de benevolência recíprocas. Sentem-se à vontade nesse meio simpático, ao passo que há constrangimento e ansiedade num ambiente misto. E aí a gente tem uma lição no livro Luz no Caminho, que fala para nós que todo trabalho, mesmo que seja um trabalho, às vezes que a gente pensa que é individual, que ele não está produzindo, mas se ele é realizado no bem, ele sempre vai trazer bons frutos. Não precisa de ser um trabalho que ele vá trazer grande divulgação, que envolva muitas pessoas, mas aquele trabalho que parte de um trabalhador de boa vontade, ele sempre vai ter um lugar para ele trazer luz, por menor que ele seja. Então aqui fala para nós assim nessa lição, que tudo está sendo analisado pelas forças superiores que dominam a vida. Então o trabalho, às vezes ele é considerado pequeno aqui entre nós, mas para a espiritualidade ele é grande, porque às vezes aquele trabalhador, em uma outra encarnação, ele teve muita dificuldade de agir, e ele venceu etapas, e hoje esse trabalho é pequeno às vezes para quem vê com os olhos da matéria, mas para a espiritualidade ele é um trabalho grande. Para aquele trabalhador, ele é um trabalho que vai trazer muita luz na sua caminhada e que está também contribuindo para a vida aqui na matéria. E aqui segue: se o homem pudesse aprender a extensão das energias que o cercam, modificaria toda atitude que não evidenciasse a verdade, renovaria qualquer conceito que fugisse do bem. Há seres cujo padrão de vida, por enquanto, não poderá se distanciar em excesso das operações propriamente animais, mas quantos possuem raciocínio para a indagação da origem e do destino, deveriam compreender que se encontram em uma expressão de lutas transitórias, que lhe pede a existência fragmentária. Nutrição e reprodução são meios, mas o homem, portanto, não tem por finalidade suprema o ato apenas de comer e de perpetuar. Já convertidos possuem previdência em glutonia e perversidade. O fim de sua passagem no mundo é o aprendizado, é a aquisição do espírito de servir, é a obra de seu aperfeiçoamento através de labores duros e persistentes. Então não vamos pensar que a nossa vida vai ser só de facilidade. Todos nós vamos encontrar luta. E a luta, ela vai depender da condição de cada um de nós. Porque às vezes a gente olha o outro, a gente acha que a vida dele é mais fácil do que a nossa. Mas às vezes,
Se nós achamos que a nossa luta é muito grande, às vezes ele não teria condições ainda espirituais de passar pela nossa luta. Ou ao contrário, se a gente olha a luta do outro, a gente pensa, nossa, mas se fosse eu não daria conta. Mas se a gente já tem condições, a nossa luta vai ser maior. Mas o mais importante é a gente persistir no bem. Esse é que é o diferencial na vida de cada um de nós, é a persistência. O fim de sua passagem no mundo vai ser sempre o aprendizado e a aquisição do espírito de servir. É a obra de seu aperfeiçoamento através desses labores duros e persistentes. O planeta é a oficina luminosa que jamais se encontra acéfala. Quer dizer, o nosso planeta, ele é um planeta onde nós estamos para desenvolver realmente os nossos melhores sentimentos e desenvolver também a nossa inteligência. Porque com o desenvolvimento da inteligência, nós estudando, vamos estudar a doutrina espírita. Quando a gente fala em estudar, é estudar a doutrina espírita. Nós estamos aqui falando de doutrina espírita. Então, à medida que a gente vai estudando, nós vamos também, quando a gente fala que está iluminando, né, o planeta, é porque as nossas inteligências estão sendo iluminadas, estão resplandecendo mais luz. E, em consequência, nosso espírito trabalhador também está contribuindo com mais luz. E ele segue falando, quem te enviou ao trabalho da terra está observando o teu esforço. Não peças muita apreciação dos que te cercam. Eles também são identificados por olhos vigilantes. Então, quando a gente está procurando a nossa melhora, quando a gente faz alguma coisa, o seu Muniz frisou bem a questão da caridade, mas hoje nós já estamos na fase do dever, não só mais da caridade, mas fazendo por dever, porque todos nós, o dever, porque também somos ainda devedores. Então, quando ele fala que não vamos esperar apreciadores das nossas ações positivas, porque todos nós estamos sobre os olhos da espiritualidade, nos observando, vendo os nossos atos. Nós não temos que preocupar com aqueles da matéria, que nos olhem de forma positiva para que a gente se sinta vangloriado, mas que olhem para nós com olhos positivos para tirar alguma coisa de bom. Nós somos muito pequenos ainda se a gente for pensar no trabalho do Cristo, mas que a gente possa, em alguma oportunidade, servir de forma positiva as nossas ações para o próximo também, buscar trabalhar de forma positiva. Cumpre o teu dever. As gotas d'água fornecem uma ideia do nosso patrimônio coletivo, mas não somos simples gota d'água. Somos filhos de Deus e nossa tarefa pessoal se manifestará fatalmente na obra dele. Então, nós não temos que ficar esperando a realização de um trabalho grande para que a gente seja reconhecido. Não, nós temos que fazer o que vier de pequeno para nós e não esperar reconhecimento agora. A espiritualidade está nos observando. Se nós praticamos o bem, nós estamos sendo observados. Mas se também não somos ainda capazes de praticar o bem, ou ainda fazemos alguma tarefa, alguma ação negativa, nós estamos também debaixo desses mesmos olhos. Então, a gente tem que preocupar, sim, em estudarmos, em estarmos trabalhando, estarmos aprendendo e os ensinamentos cristãos, espíritas, e agirmos, termos atos positivos, como a lição anterior também nos falou, nos esclareceu. Já está dando o nosso horário, mas se o senhor quiser falar alguma coisa para finalizar, fica à vontade. Não, o horário já venceu. Faz na pressa, então.
vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer a espiritualidade pela presença, por nos iluminar, nosso entendimento, nos auxiliar. Nós estamos aqui presencialmente, encarnados e desencarnados, e aqueles também que nos assistem, que nos ouvem, que os espíritos amigos, através das bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, possa iluminar o lar de cada um, nos trazendo força, nos trazendo coragem, nos trazendo bom ânimo, para que possamos continuar no exercício do bem, no exercício da fraternidade, da caridade, em favor da nossa melhora, a nossa melhora espiritual, a nossa evolução moral. Que Jesus abençoe a todos, que possamos retornar aos nossos lares com a mesma paz que aqui nos encontramos, e nos damos por encerrado mais um encontro, mais uma transmissão de estudos dos nossos estudos da Revista Espírita. Que Jesus abençoe a todos.